Falo também sobre o primeiro dia de Arthur Jorge no Cruzeiro. Arthur Jorge respondendo pela primeira vez como técnico do Cruzeiro. As últimas de mercado, bastidores, finanças, folha salarial do Cruzeiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo para contar que o TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, decidiu suspender por apenas 4 jogos os 23 atletas de Atlético e Cruzeiro que se envolveram numa guerra campal na final do Campeonato Mineiro. Além dessas suspensões que precisam ser cumpridas no Campeonato Mineiro do ano que vem, Cruzeiro e Atlético terão de pagar multa de R$400 mil cada. Preciso te contar como foi o primeiro dia de Arthur Jorge como novo técnico do Cruzeiro, um dia meio atípico, até porque quase todo o elenco cruzeirense curte sua última folga. E a apresentação está marcada para essa quarta-feira. De qualquer forma, como o Arthur Jorge desembarcou em Belo Horizonte apenas na segunda-feira, nessa terça ele esteve na Toca da Raposa e foi apresentado a toda a infraestrutura. Tempo também para conversar com jogadores machucados, como Caio Jorge, que trata um trauma no pé, e também Cássio, que passou recentemente por cirurgia no joelho esquerdo e só deve voltar aos campos na próxima temporada. A apresentação do técnico ao elenco do Cruzeiro vai acontecer nessa quarta-feira no retorno dos jogadores do período de folga. Cruzeiro, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, são 4 pontos conquistados em 24 possíveis. 8 jogos, nenhuma vitória, 4 empates e 4 derrotas. Só para completar, registrar que a estreia do Arthur Jorge vai acontecer na quarta-feira da semana seguinte, em Belo Horizonte, contra o Vitória. Arthur Jorge, que é o 4º treinador português a passar na história da Raposa. Everton Cebolinha deve jogar pouco até a janela da metade do ano. É que o atacante, cujo vínculo no Flamengo se encerra em dezembro, tem sido alvo de especulações de clubes brasileiros. E ele não pode, no Campeonato Nacional, estourar o limite de 12 partidas, que o impediria de atuar por um rival a partir do segundo semestre. Chegou a surgir nas últimas horas a notícia de que o Cruzeiro tem a intenção de contratar o Cebolinha. Confesso que ninguém no Cruzeiro me confirmou essa notícia até agora. Cebolinha que tem 5 partidas disputadas no Campeonato Nacional. Dessa maneira, ele só pode entrar em campo em mais 7 jogos até a pausa para a Copa do Mundo, que acontece entre os meses de junho e julho. Se ele disputar mais do que 12 partidas no Campeonato Brasileiro, a transferência, se acontecer na metade do ano, só vai poder ser realizada para clubes do exterior. Vale a lembrança de que o Flamengo desembolsou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. A ideia de vendê-lo em janeiro não rolou e diante desse cenário é grande a chance de o Flamengo não faturar nada ou uma quantia bem pequena, liberando o jogador com 6 meses de antecedência. Só para completar, lembrar que o Cebolinha, nas últimas 3 partidas do Flamengo sob o comando de Leonardo Jardim, em 2 delas ele nem sequer saiu do banco de reservas contra Corinthians e Botafogo. E aí, Everton Cebolinha caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Arthur Jorge chegou a Belo Horizonte e deu suas primeiras declarações como novo técnico cruzeirense. O desembarque aconteceu na tarde dessa segunda e ele disse, abre aspas, estou muito feliz de voltar ao Brasil e por chegar a um acordo com o projeto do Cruzeiro. Temos muito trabalho pela frente, muito mesmo, mas seguramente isso não será problema, porque estamos aqui para isso. Vamos dar a volta rapidamente por cima em relação a essa situação em que nos encontramos. Vale a lembrança de que o Cruzeiro é lanterna do Campeonato Nacional, são 4 pontos conquistados em 24 possíveis. Nenhuma vitória, 4 empates e 4 derrotas. O Cruzeiro é o único time que não venceu, lanterna da competição, 4º pior ataque e pior defesa. Só para lembrar que o Arthur Jorge está em sua segunda passagem pelo futebol brasileiro. Na primeira, pelo Botafogo, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, teve 64 vitórias, 12 empates e 23 derrotas. Qual a explicação para o fato de o Cruzeiro, dono da 3ª maior folha salarial do país, ser lanterna do Campeonato Brasileiro? A pior vem agora. Você sabia que o Cruzeiro aumentou em 3 milhões de reais por mês sua folha salarial na comparação com o ano passado? Raposa de 2025, que fez ótimo Campeonato Brasileiro e foi 3ª colocada sob o comando de Leonardo Jardim, gastava 22 milhões de reais por mês. Agora, com a chegada de Gerson em renovações importantes, folha salarial da Raposa subiu para 25 milhões de reais mensais. E olha que nessa conta nem estou incluindo o Arthur Jorge, o técnico mais caro da história do Cruzeiro. O Cruzeiro vai precisar pagar 15 milhões de reais ao Al Rayyan pela quebra do contrato e mais 2 milhões e meio de reais por mês
pro treinador e para membros da sua comissão técnica. Bora explicar por que o Cruzeiro alcançou 25 milhões de reais por mês de folha, só atrás do Flamengo e do Palmeiras. Importante registrar que as renovações de contrato de Caio Jorge e Matheus Pereira fizeram com que os seus salários crescessem bastante. Mesmo com as saídas do Bolassi, do Eduardo e do Gabigol emprestado para o Santos, o Cruzeiro aumentou sua folha também porque contratou Matheus Cunha, Chico da Costa, Neisser Villarreal, Bruno Rodrigues e Fagner, que estava emprestado e acabou ficando em definitivo. Só para completar, uma curiosidade sobre o Gabigol, que ganha 3.450.000 reais por mês. O Santos arca com apenas 1.250.000. Isso significa que o Cruzeiro banca para o Gabigol jogar no Santos 2.200.000 reais mensais. Você gostou do sorteio do seu time na Copa do Brasil? Nessa segunda-feira a CBF reuniu dirigentes dos clubes e fez o sorteio da quinta fase que marca a entrada das equipes da Série A na competição. Dá para contar que Palmeiras e Corinthians foram os maiores sortudos. Palmeiras enfrenta o Jacuipense, time da Bahia, que até fez bom campeonato estadual, mas está bem distante da realidade financeira alviverde. Já o Corinthians encara o Barra, de Santa Catarina. Barra que foi campeão da Série D no ano passado, Barra que foi campeão catarinense esse ano, mas é um time de terceira divisão nacional. O Grêmio pega o Confiança, campeão em Sergipe, o Vasco pega o Paysandu, campeão lá em Belém, no Pará. Queria contar sobre os confrontos de times da Série A contra times da Série B. Atlético Mineiro e Ceará, Cruzeiro e Goiás, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. A gente ainda vai ter Fluminense e Operário, Inter e Atlético, São Paulo e Juventude. Há também jogos de times da Série A, como Flamengo e Vitória, Bahia e Remo, Botafogo e Chapecoense, Red Bull, Bragantino e Mirassol, Santos e Curitiba. Tem também um confronto de times da Série B, com Fortaleza e CRB. Quais foram os times que deram sorte? E aqueles que deram azar, já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E o Cruzeiro, que é a lanterna do Campeonato Brasileiro, ainda tem tabela complicada daqui até o fim do primeiro turno. O time que tem 4 pontos em 28 possíveis e enfrenta, nessas rodadas finais do primeiro turno, 4 dos 5 primeiros colocados do Campeonato Nacional. A única exceção é o Flamengo, com quem o Cruzeiro já jogou. O Cruzeiro pega o Palmeiras fora de casa, o São Paulo fora de casa, o Fluminense em casa e o Bahia fora. Vale a lembrança de que o Palmeiras é o primeiro, o São Paulo o segundo, o Fluminense o terceiro e o Bahia o quinto colocados no Brasileirão. Cruzeiro que vive fase absolutamente inesperada. Nenhum mais pessimista torcedor do Cruzeiro imaginaria que depois de 8 rodadas o time teria apenas 4 pontos. Fruto de nenhuma vitória, 4 empates e 4 derrotas, o Cruzeiro é o único da Série A que ainda não venceu depois de 8 rodadas. Para completar, o time é o quarto pior ataque, com 8 gols marcados, e a pior defesa, com 16 gols sofridos. Arthur Jorge desembarca em Belo Horizonte nessa tarde. Ele já está em São Paulo, onde chegou na madrugada, no desembarque em Belo Horizonte, para iniciar seu trabalho e a preparação do time que volta a campo apenas depois da data FIFA. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias importantes do Cruzeiro para você não perder nada. Peço humildemente para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativando o som das notificações. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo, fui!